Hoje eu tirei um dia para fazer uma caminhada na praia e caminhar, por sinal, é bom para a saúde, né? E resolvi fazer uma visita ao meu pai. Na frente da casa do meu pai é interessante, tá lá, o símbolo do super-homem. Meu pai ele acorda cedo, por volta das 5:30 da manhã ele está acordado. 6:30 ele começa a acender o fogão de lenha. Esse fogão de lenha dele é de praxe. Todas as manhãs ele está sempre acendendo o seu fogão de lenha. Nesse fogão de lenha ele faz o seu famoso feijão a lenha, feijãozinho caiçara. Meu pai tem 74 anos. Eu admiro muito meu pai, a sua saúde, sua força, seu vigor. Está sempre com o seu banquinho, sentado próximo ao fogão de lenha. Vira e mexe, eu chego na casa, ele está sentado ali, já com o fogão aceso, sentadinho, olhando. Ele é muito lúcido, conversa bem, fala bem. Eu acho que eu puxei. O feijão do meu pai ele é muito conhecido nessa comunidade. Para quem já comeu, já saboreou. A forma como ele faz esse feijão é algo surreal, né? Não é simplesmente acender o fogão de lenha, colocar a panela em cima, mas são os detalhes. Ele senta, ele colhe o feijão, tira o que não presta. Meu pai é um homem muito especial para mim. Costumo falar que meu pai é meu herói. Me ensinou muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi a paciência. Meu pai é um homem muito paciente. Ele é um homem de fé. Sempre foi dedicado à família. Eu nasci aqui na Ilha Grande, nessa terceira maior ilha oceânica do Brasil, a maior ilha do estado do Rio de Janeiro. Essa ilha que tem 106 praias, 193 quilômetros quadrados, muito rica em história. Eu sou nascido e criado nesta ilha, morando há 45 anos, da Ilha Grande. Vou completar agora 46 anos, no dia 30 de junho. Então estarei fazendo 46 anos da Ilha Grande. Nessa comunidade, na comunidade da Vila dos Rios, eu estou morando aqui há 36 anos. Estarei completando agora também, no dia 30 de junho, 37 anos de comunidade de Dos Rios. Meus pais, Getúlio Cantuária e Tereza Pimenta. Meu pai, ele é um baiano que chegou aqui na década de 70. Ele foi o primeiro baiano a chegar na Ilha Grande na década de 70. Ele veio, ele se formou como policial militar aqui, que na época era uma cidade prisional, né? Era até o termo, não era nem Dos Rios. O termo era conhecido como, esse lugar aqui, essa comunidade, era conhecido como colônia, né? Inclusive, quando a gente morava no Abrão, a gente ouvia muito falar, né? Por exemplo, mãe, cadê meu pai? Ah, teu pai está na colônia. Então, esse era o termo usado na época do presídio. E meu pai, ele, com o tempo, ele conheceu minha mãe, minha mãe nativa, e casaram e tiveram filhos. Meu pai tem uma história muito bonita na Ilha Grande. Meu pai, ele,
Como eu falei que ele foi o primeiro baiano a chegar na Ilha Grande, na década de 70, se formou como policial militar. Meu pai ele foi da Marinha e ele sempre viajou para esse lado de cá e, segundo ele diz que, aí eu cresci ouvindo isso, né? Ele dizia que um dia moraria num lugar como esse, casaria com uma mulher muito bonita e teria muitos filhos, né? A nossa comunidade do Giz era uma comunidade que eu considero ela magnífica, né? Sou suspeito em falar porque eu moro aqui, mas o público mesmo, 98% do público fala que do Giz é a praia mais bonita. A praia, suas praças, as casas como foram feitas, suas ruas, esse paisagismo, né? É muito lindo. Meu pai continua morando na beira da praia, na primeira casa da praia. Mora na rua Amazonas. Tem 74 anos, minha mãe tem 70 anos. Na frente da casa do meu pai tem um casarão de 2 andares. Esse casarão, todo diretor do presídio que assumiu o presídio, né? Ele ficava nesse casarão com a sua família. Em frente a esse casarão tinha uma praça, porque ali tinha um chafariz histórico, e um administrador da UERJ chegou e mudou todos os aspectos da praça. O meu pai, ele se formou como policial militar aqui. Ele, na década de 80, ele recebe um convite para trabalhar dentro do presídio, né, como P2 e para trabalhar como chefe de disciplina. É porque, na verdade, o meu pai como policial militar, então, quando tinha fugas de preso, o meu pai sempre saía, acompanhava, né, a equipe da volante. Essa equipe de volante era uma equipe de rastreadores. Então, meu pai começou a aprender, né, com os mais antigos, alguns professores, né, que ele tinha como professores, os mais antigos, né, e ele se tornou um excelente rastreador. E com isso, meu pai ele começou a atuar, né, nesta área, e ele passou a trabalhar dentro do presídio como chefe de disciplina, P2, né? Sem a roupa da polícia militar, conhecido como P2. E aí na década de 80, em 87, ele trouxe a família para cá. Eu tenho... Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu tinha 9 anos de idade, quando eu cheguei nessa comunidade. Eu não lembro de muita coisa, mas de vez em quando vem alguns flashes, né? E eu me lembro quando meu pai chegou, eu tenho esse flash, eu nunca esqueço. Eu lembro quando meu pai falou assim, que a gente ia se mudar e começou aquele alvoroço de mudança, o caminhão. Eu me lembro até hoje do caminhão que veio buscar mudança, né? E foi uma alegria tão grande, sabe, dentro de mim, sabe, dos meus irmãos, aí em saber que a gente estava em mudança. A gente nunca tinha andado num carro, né? E o carro foi buscar, a gente entrou dentro daquele caminhão, aquele carro, não sei se foi um caminhão, se foi um ônibus na época. E quando a gente chegou aqui, eu vou falar para vocês que, para mim, para mim foi algo incrível. Foi algo incrível porque eu cheguei num lugar, uma cidade. Na verdade, na época isso aqui era muito grande, gente. Vocês não têm ideia. Dois Rios era muito grande, a cidade, aqui na portaria, né, onde o turista entra, para trás assim, né, a 3 quilômetros assim, subindo de estrada, lado direito, lado esquerdo, era um povoado, né? Eu não peguei essa época, né? Eu já cheguei aqui somente com uma casa lá, né? E a cidade era grande, era incrível o movimento, sabe? Eram presos, famílias de presos. Então, pra gente, isso marcou pra mim, né?
para os meus irmãos. Na chegada na comunidade, principalmente para quem está chegando a pé, fazendo uma caminhada de 1h40, 2 horas, 2h40 ou até mesmo 3 horas. Isso depende muito da disposição da pessoa que fará essa caminhada numa estrada de chão, de barro, que parece mais uma cachoeira, né? Mas é uma caminhada top demais. E ao chegar na comunidade, eles se deparam com uma cidade. O público fica encantado ao chegar, porque eles não têm ideia. A ideia do público é que ali tem uma praia de 2 rios, vai ter 2 rios, mas eles não têm essa percepção. Só vão ter esse entendimento quando eles chegam aqui na comunidade. Na entrada, do lado direito, lado esquerdo, na entrada nós temos a capela, a igreja, que foi um colégio também, depois se transformou numa capela. Essa cidade ela foi criada com a construção da colônia agrícola do Distrito Federal. O governo teve uma ideia de se fazer o CADEF, Colônia Agrícola do Distrito Federal. Ruas compridas com nomes de avenidas. Todas essas ruas ela tem o nome de uma avenida. Nós estamos chegando agora em um cruzamento. Esse cruzamento é a Avenida Rio de Janeiro, que é sentido ao antigo presídio, com a Rio Grande do Norte. Essa rua Rio Grande do Norte é a rua que desce para a praia, descendo à esquerda. Esse cruzamento fica bem no centro da comunidade. Aquele prédio verde foi o Centro Nestor Veríssimo, onde tinha festas da comunidade. Todo evento era feito dentro daquele prédio, Centro Nestor Veríssimo. Essa cidade ela foi criada justamente para promover uma sociabilidade em torno do sistema prisional. Ou seja, todo policial militar, quando ele era lotado aqui, ele vinha trabalhar, alguns ganharam casa, outros não. Então, eram casas funcionais, casa de guardas. Alguns presos também moraram em casas na comunidade. Essa rua, eu particularmente, eu acho ela incrível. Essa rua, ela só vivia movimentada na época, porque tinha um colégio, né? O colégio ia até a 4ª série. Essa casa, nosso lado, ao lado direito, era a enfermaria, era uma espécie de posto de saúde, a casa das irmãs, na verdade, a casa das irmãzinhas, né? As freiras. Então essa rua pra gente era só diversão. Essas árvores, a gente brincava muito, atravessava de um lado para o outro. E andar por essa rua, hoje essa rua ela foi batizada pela comunidade de Rua dos Bacanas, Rua dos Bacanas.
Por se tratar de ser casa de reitorias, somente 2 moradores que moram nessa rua. As outras casas são tudo, é a casa da prefeitura, da UERJ, casa das reitorias. Os jovens, nós adolescentes, os jovens, a gente se reunia muito nessa rua para brincar. Essa casa ao lado esquerdo era a casa da Dona Aparecida, a enfermeira do presídio, uma excelente profissional, uma mulher incrível. Cuidou muito da gente. Minha mãe e meu pai, quando viajavam, pediam para ela tomar conta da gente. E essa é a Rua Amazonas. Quando houve a desativação e a implosão do Instituto Penal Cândido Mendes, em 94, no dia 2 de abril de 94, o termo de sessão ele foi passado para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a UERJ. Então, no dia 2 de abril de 94, houve a implosão e 6 meses depois, no dia 18 de outubro desse mesmo ano de 94, esse termo de sessão foi passado para a universidade, para que a universidade viesse a presidir esta área. Mas só foi colocada uma infraestrutura depois aí de 3 anos e meio, onde nós ficamos aqui literalmente abandonados. Essa praia ela não tem cais, é um mar aberto. Então aqui as embarcações elas entram aqui quando o mar está tranquilo. Então a nossa via de acesso é uma estrada de 9 km. Você percebe aí, né? Esse ônibus aí que vai descer agora. Aqui nós temos um ônibus da universidade. Esse transporte faz a linha para o Abraão, mas é só na segunda, na quarta e na sexta-feira. É muito precário. Para que o morador tenha acesso ao outro lado, que é a Vila do Abraão, precisamos marcar em um grupo de WhatsApp. Isso se torna até constrangedor, porque quando esse carro grande quebra, o outro carro menor só leva 4 passageiros. Então segue as prioridades, né, para idosos, gestantes, enfermos. É uma estrada muito perigosa, que parece mais até uma cachoeira. Então, essa é a nossa linha de acesso, essa estrada de 9 km, e que dá o acesso, né, 2 dias a Abraão. E nós ficamos aqui abandonados, aqui na comunidade. Aí depois a universidade colocou uma infraestrutura. Então, hoje, é por isso que eu sempre falo, né? Eu trabalho com o público aqui todo dia, né? As pessoas fazem pergunta para nós. Hoje eu estou aqui, eu não sei amanhã, né? Sou nativo, sou morador há 36 anos e não tenho o direito de estar, de permanecer neste lugar, porque falar sobre isso até se torna até um pouco uma problemática. Chegou um tempo na comunidade que hoje não, hoje, né, os moradores perderam o seu medo. Que eu sempre uso, até no meu segundo livro, eu uso um termo falando sobre prisão sem muro. Ou seja, você não pode falar nada porque você pode ser penalizado. E a gente que tem família, a gente não pode chegar e... as pessoas não sabem, né? As pessoas chegam na comunidade, eles conhecem esse paisagismo, né, maravilhoso, belo, e conhece toda essa estrutura, história, mas não sabe realmente o que nós moradores passamos e vivenciamos aqui nesta comunidade. A comunidade ainda segue a tradição, né, da comunidade caiçara tradicional. Nossa pesca na praia, canoa caiçara, o cerco, essa rede é colocada lá no mar, é visitada de manhã e à tarde. A Associação de Moradores do RISC tem preservado essa cultura caiçara, porque nós somos uma comunidade tradicional. Nós temos aqui a pesca. Essa pesca traz benefício. Essa pesca ela mostra que nós somos tradicionais e somos atuantes. Se amanhã
E eu sou muito otimista, assim como os moradores aqui estão tendo essa certeza que isso vai acontecer. O direito de permanecer aqui, né, do governo, desmembrar a casa do morador, né, para ele viver livre, não debaixo de um jugo, porque nós sempre vivemos aqui debaixo de um jugo e muita gente não sabe. E nós queremos ter esse direito de desmembrar a casa passar a ser, porque precisamos ser sinceros, porque muitas coisas aqui, muitas casas vieram abaixo. Por quê? Porque expulsaram, tiraram e não colocaram outras pessoas. Chuva, sol, destruiu o patrimônio, né? Então, hoje, eu sou, né, tecnicamente, dentro de um termo, reconhecido como não morador, mas como permissionário, né? A forma como nós somos tratados aqui na comunidade. Então, a nossa luta aqui é que nós queremos ter o direito. Eu quero ter o direito de ir e vir e saber que eu ainda tenho raízes aqui, nesse lugar. Então, o que dói na gente, hoje os meus filhos, a minha esposa, foram em busca de recursos, porque nós não temos coisa. Eu tenho, é o meu direito de trazer recurso para minha família, né? Então, hoje, eu posso de repente tomar uma atitude de ir embora, eu entrego a casa e eu não tenho mais esse direito de voltar para a minha comunidade e ficar aqui. Isso dói muito na gente. Mas nós acreditamos que nós vamos ter esse direito. Assim como aconteceu no Abraão, está acontecendo no Abraão, né? Que desmembrou a casa do Estado, dando direito para o morador, né? E assim também nós, como voz caiçara nativa, ter esse direito de permanecer, ainda que digam que aqui não existe uma comunidade tradicional. Existe sim. Existe a pesca, o cerco, existe o artesão, o escritor, existe a artesã. Isso prova que nós somos uma comunidade tradicional e queremos o nosso direito de estar. Prisão sem muro. Você não poder expor a realidade se torna complexo, temeroso, dá medo, sim, porque eu não sou, independente de ser
morador há 36 anos, isso não me difere, porque eu sou um permissionário, como fui por algumas vezes humilhado, oprimido, porque você não pode falar, você não pode mostrar a realidade, casas que o tempo derrubou, você não tem o direito de permanecer, você não ser considerado como comunidade tradicional, mas eu acho que Dois Rios precisa mostrar a realidade da comunidade, o que realmente nós estamos vivenciando nesta comunidade. E eu acredito que com esse documentário as pessoas vão poder compreender de fato sobre realmente o que se passa nesta comunidade.